E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tema que eu tenho certeza que vocês querem muito, que é sobre as matrículas nas escolas públicas daqui de Portugal. Então, vamos começar? E antes de começar, se você não me conhece, meu nome é Ariane. Eu moro aqui em Portugal há 3 anos. Eu moro aqui na região de Oeiras, Cascais, pertinho aqui de Lisboa. Mas as informações que eu vou trazer hoje é sobre Portugal todo, tá? Então não deixa já de dar o seu like para o YouTube saber que esse aqui conteúdo é relevante. Se inscreve aqui no canal que eu tô trazendo sempre uma notícia diferente, uma coisa boa para vocês. Então vamos começar, né? Se você tem um filho em Portugal, para tudo que você está fazendo porque já divulgaram as datas para as inscrições e começa agora dia 22 de abril, ou seja, hoje, o dia que eu estou publicando esse vídeo. E aqui eu vou te guiar, te explicando o que é matrícula, o que é renovação, como é que você viaja ali pelo portal para conseguir fazer as coisas. E vamos lá, para vocês entenderem o que é matrícula e o que é renovação. Matrícula é quando a criança está entrando pela primeira vez no sistema, né, de ensino português. Seja vindo do estrangeiro, seja porque é pequenininha, vai começar agora, tá? Então, essa é a matrícula. A renovação, como fala, você está renovando, ou seja, a sua criança já está no sistema, né, no sistema português e você vai só pedir para renovar. Mas a grande maioria, a própria escola faz uma renovação automática. Isso só não acontece quando, né, faz um pedido de transferência e aí você tem que fazer esse pedido. Mas sempre confira na secretaria se a escola do seu filho, o agrupamento do seu filho, necessita ou não que você faça essa renovação ou se vai ser de forma automática. E outro motivo para que você precise fazer essa renovação é se sua criança está mudando de ciclo, ou seja, do primeiro para o quinto, para o sétimo, para o 12º ano. Então, se estiver mudando de ciclo, provavelmente você vai ter que pedir sim essa renovação. Tem casos que não necessita? Até tem, mas não é a grande maioria, tá? Então tem que ficar atento a isso nessa mudança de ciclo também. Outra coisa, se por acaso o encarregado de educação, antes era a mãe, vai se tornar o pai, ou vice-versa, ou vai mudar apenas o encarregado de educação, aí sim vocês também vão ter que fazer esse pedido de educação, além, né, do pedido dessa mudança do encarregado. Então, agora vamos às datas aí das matrículas. Eu tô com uma colinha aqui para não errar e vou colocar aqui para vocês também, se quiserem printar a tela, tá? Então, do pré-escolar ao primeiro ano, começa hoje, dia 22 de abril, e acaba dia 1º de junho. Então, tem esse período para se inscrever. Do sexto, sétimo, oitavo e 11º ano, 16 a 29 de junho. O segundo, terceiro, quarto e quinto ano, de 1 a 13 de julho. E 10º e 12º ano, de 15 a 22 de julho. Lembrando que se a data limite, por exemplo, 22 de julho, cair num domingo, quer dizer que a última data vai ser no dia útil seguinte, que seria 23 de julho. E uma coisa importante que vocês precisam entender é que não importa se você vai fazer a matrícula no primeiro ou no último dia. Isso não quer dizer se vai ou não ter vaga para sua criança. Não é isso que vai determinar se vai ter vaga ou não para sua criança, tá? Então pode ficar sossegado que, não consegui no primeiro, no segundo, não quer dizer que eu não vou conseguir. Isso não vai ter nada a ver. E agora vamos ver como a gente vai fazer essa matrícula. Vocês vão entrar no portal, tá? Eu vou deixar aqui para vocês e também vou deixar na legenda para vocês só copiarem e colarem o site, tá? E ali vocês, para fazer o acesso, vão precisar do cartão cidadão ou a chave móvel digital, que é o que eu acho hoje em dia mais prático para fazer a entrada nos sites do governo, ou então a sua credencial do Portal das Finanças. Então você vai entrar no site, vai colocar ali os seus dados para poder entrar da forma que você achar mais fácil, que seja com a chave móvel digital, que já vai ser preenchido automaticamente. Você vai entrar e vai selecionar ali o ano letivo de 26, 27. A partir do momento que você seleciona, você vai autorizar o Ministério a acessar os seus dados. A partir disso, você vai colocar os dados do carregado de educação, também da criança, com foto, dados de transporte, de saúde, por exemplo. Feito isso, vocês vão colocar até 5 escolas da preferência de vocês. Depois, vão anexar os seus documentos ali em PDF, guardar e
pegar esse comprovante também e deixar guardadinho. E aqui vai uma dica. Sempre coloque as 5 opções. Por quê? Se você não colocar, corre o risco de você a sua criança ser colocada administrativamente em uma que é muito longe, tá? Por não ter colocado ali as 5 opções. Então, não deixa de colocar. Claro que a gente não quer a mais longe, mas não deixa de colocar as 5 opções ali. Agora vamos entender um pouquinho de como funciona essa distribuição de vagas, tá? O pré-escolar, como acredito que a maioria já saiba, ele não é obrigatório aqui em Portugal. Então, acaba sendo muito concorrido normalmente, principalmente nas áreas metropolitanas, né, nos grandes centros. Então, eles vão dar prioridade para as crianças que estão mais velhas e não as mais novas e que fazem 4 para 5 anos até 31 de dezembro. Depois de colocar essas crianças, né, de 4 a 5 anos, vem as crianças que fazem 3 anos até o dia 15 de setembro. Depois vem as crianças que fazem 3 anos a partir do dia 16 de setembro até o dia 31 de dezembro. E aí, se por acaso tem empate ali em relação a essas características, o que acontece? Se tem um irmão na escola, a criança passa na frente, né, nessa lista. Se mora mais perto da escola, passa na frente da lista. Então, cada vez mais vão tendo ali, quanto mais características a favor ali da vaga a criança vai tendo, vai sendo melhor ali para ela. Então, se você tem um filho com 3 aninhos, ou então, principalmente um filho com 3 aninhos, a partir do dia 16 de setembro até 31 de dezembro, o que eu indico? Tenha um plano B, pesquise também sobre as escolas coparticipadas pelo governo, ou seja, que são pagas, mas o governo paga grande parte, às vezes, desse valor, dessa mensalidade. Então, vale a pena pesquisar, vale a pena ter um plano B se você precisa que a sua criança esteja na escola. Agora, vamos para quem é prioridade no ensino básico. Primeiro vão ser as crianças com necessidades especiais. Depois vem as crianças que já estavam naquele agrupamento escolar no ano anterior. Depois vem as crianças que têm já irmãos nesse agrupamento escolar. As crianças que já moram naquela região, ou seja, certifique-se sempre se o seu endereço está atualizado, né, perto daquela escola que você está ali desejando, né, porque se não tiver, a probabilidade de não conseguir a vaga é maior. Então, essa criança que vai morar mais perto da escola vai ter prioridade, e depois vem as crianças que os pais trabalham ali na região. Agora eu vou trazer alguns pontos para quem quer ou quem mora na região da Grande Lisboa. Então a gente vai falar um pouquinho de Cascais, Oeiras, Sintra, própria Lisboa, tá? Vou começar por Cascais. Cascais, ele tem uma parte de educação ali bem ativa. Então eu vou deixar na legenda e-mail para vocês entrarem em contato, telefone para entrar em contato, sendo que eles têm algumas datas específicas para atendimento. Por exemplo, do pré-escolar, eles vão ter datas específicas para atender sobre as vagas do pré-escolar. Do primeiro ciclo, datas específicas, tá? Então eu vou deixar aqui na legenda para ficar mais fácil para quem quiser uma coisa já direcionada mesmo para Cascais. Outro agora vai ser sobre Oeiras. Oeiras é realmente um dos lugares que as pessoas mais querem, né, trazer os filhos, porque são as melhores escolas, tá? Então, das escolas públicas, são muito boas mesmo, com a nota muito boa. Então, se você deseja matricular o seu filho em Oeiras, também vou deixar o site aqui embaixo para que vocês possam consultar, porque eles têm algumas exigências mais específicas, tá? Então, vou deixar o site aqui na legenda também. Agora, falando mais especificamente sobre Sintra e Lisboa, o que acontece? É uma região muito populosa, tanto Sintra quanto Lisboa. E mais pessoas, tem muitos imigrantes e muita concorrência de vaga. Então não deixa para a última hora para inscrever a sua criança. Eu acho que isso vai valer, na verdade, para qualquer uma, mas principalmente para as regiões mais populosas. E eu tô te falando isso porque você não vai conseguir vaga se você for para o fim, tipo, inscrever no último dia? Não, como eu já disse para vocês, eles dizem que não tem nada a ver essa questão de se inscrever no primeiro ou no último dia. Mas a questão é, se der um problema no portal, se der algum problema em alguma documentação que você colocou ali, você precisa ter tempo hábil para resolver, inclusive presencialmente, dentro desse tempo. Então, se puder, faça logo essa matrícula,
Porque qualquer problema, você tem a opção de ir no local, você tem um tempo hábil de ir e resolver. Então não vai ficar desesperado de não conseguir uma vaga. E como eu sei que eu estou falando com imigrantes, o que eu quero falar para vocês é que se seu filho está na idade escolar, ele tem direito à educação. Não importa em que fase de legalização que vocês estão, seu filho tem direito sim à educação, tá? Isso está na lei portuguesa. Agora, qual a documentação que precisa de quem vem do Brasil? Vamos lá. Primeiro, o passaporte, né, da identificação da criança. O histórico escolar apostilado. Gente, já traga do Brasil apostilado. Isso vai facilitar muito a sua vida para não ter que ficar correndo atrás, tá? De mais coisa por aqui. Comprovativo de morada, isso para qualquer um vai precisar. E a declaração da escala de notas da Embaixada do Brasil. E vale lembrar que essa equivalência das notas é obrigatória. Sem equivalência das notas, a gente não consegue fazer a matrícula da criança. E nem quando as pessoas muitas vezes querem trazer o seu certificado, né, de conclusão do segundo grau, por exemplo, para cá, precisa de qualquer forma, porque aqui não é a mesma forma de nota, de classificação de nota aqui no Brasil. Então, é necessário. Agora vamos para as dificuldades que você pode estar enfrentando ali na hora de fazer essa matrícula. Por exemplo, não tenho chave móvel digital, não tenho cartão cidadão, estou me legalizando ainda, não vou conseguir matricular? Vai. Você vai no agrupamento escolar, você vai descobrir qual é a escola que é responsável, que é o que a gente chama aqui do agrupamento escolar, tá? Que é responsável. Se você não vai, vale lembrar, gente, você não vai na escola que você quer matricular o seu filho. Você vai no agrupamento escolar, ou seja, que é responsável por algumas escolas, e eles sim que vão encaminhar para a escola que o seu filho vai ser matriculado. Então, você não tem ainda toda a documentação, o que você vai fazer é, você vai iniciar agrupamento escolar e eles inserem o seu filho no portal. Então, você vai levar toda a documentação, só que de forma presencial. E independente se for presencial ou se for de forma online pelo portal, a criança tem que ter um encarregado de educação. Muitas vezes no Brasil, o encarregado, a gente não chama nesse nome de encarregado de educação, ou responsável ali, né? Mas normalmente são os pais, e aqui é um só. Então, ou o pai ou a mãe, que é né, normalmente, mas vai ter que ter um encarregado. E é esse encarregado que vai receber as notificações da escola, os recados. Então, é muito importante já levar toda a sua documentação certinha também. E, assim, antes de finalizar, eu queria trazer aqui algumas coisas que as pessoas acabam errando ou que acabam fazendo fora ali da ordem e que atrasam o processo. A primeira coisa, gente, olha sempre atualiza a morada de vocês, tá? Se você tá chegando agora, já atualiza, já deixa ali a sua morada. Se você se mudar, já atualiza logo a sua morada. Se você, né, por N motivos, né, tem várias coisas que é necessário, mas em questão da escola também é necessário já deixar a morada atualizada. Outra coisa, se você fizer pelo portal a matrícula da criança, não deixa de guardar o comprovativo de final do processo, tá? Vocês peguem esse comprovativo depois de confirmar e guardem, porque é importante. Não precisa, então, como eu já falei, achar que o primeiro dia vai conseguir a matrícula e o último não. Mas o que influencia, se der algum problema, você tem um tempo hábil maior de resolver quando a matrícula é feita logo no início. Outra coisa, eu estou trazendo aqui as datas que foram divulgadas, mas, gente, Portugal, você que está chegando agora vai ver que Portugal nem sempre as coisas acontecem num padrão. No Brasil também não, tudo bem, mas aqui sim tem muita coisa, cada lugar é uma coisa diferente. Então, certifique-se que a escola que você está querendo, o agrupamento que você está querendo do seu filho, essas são as datas. Já pergunte. Se você ainda vai chegar, vê se alguém pode fazer isso por você, tá? Eu achei importante trazer todas essas informações, porque quando a gente ainda está no Brasil, ou às vezes quando está na correria da vida aqui, fica difícil de se atentar e às vezes até de entender, parar para entender, né? Espero que eu esteja ajudando bastante vocês. Então, gente, salva esse vídeo aqui se você vai precisar dele, ou então manda para quem vai matricular a sua criança aqui em Portugal, porque é importante a gente saber, né, o passo a passo de como vai acontecer. Não deixa de dar o like, porque isso aqui me ajuda também. Ativa o sininho para você ver as notificações. Cada vez mais eu vou trazer aqui informações sobre a vida mais prática aqui em Portugal. Eu estava trazendo uma coisa mais
mais específica sobre a região de Lisboa, mas eu vou trazer mais coisas aí sobre Portugal, se você deseja morar em Portugal, independente da região, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu faço questão de sempre responder vocês. Se eu não tiver, se eu demorar um pouquinho, eu tenho certeza que a comunidade aqui vai sempre ajudando e aí eu respondo também. E eu tenho o Instagram, que eu mostro ali meu dia a dia, vida prática, mostro ali a maternidade aqui, como é que é ser mãe, né, em Portugal. E é isso, espero que vocês tenham mesmo gostado e até o próximo vídeo.